Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras de Parelhas, da Câmara Municipal. Boa tarde, cidadão que nos acompanha através da Rádio Rural AM de Parelhas, através do canal do YouTube da nossa Câmara Municipal. Boa tarde, cidadão. Sinta-se abraçado por esse vereador, Josivan Alves. Quero começar falando do meu grande expediente, um pouco, né, porque histórias são longas, é uma novela que se arrasta, mas para não perder, digamos, a nossa linha, né, que é sobre a quadra Noelzão do bairro São Sebastião. Essa quadra que foi conquistada há alguns anos, graças a uma emenda parlamentar da então deputada federal da época, que era Fátima Bezerra, e passou muito tempo, né, ela sem revitalização. Lógico, com tempo de uso e com tempo mesmo natural, seca, chuva, vento, ela gritava por revitalização. E ninguém ligava para ela. E acredito, se eu não tivesse, nosso grupo tivesse feito uma força-tarefa para convencer, lógico, convencer um deputado a arcar, a alocar uma emenda parlamentar, nesse caso o deputado Francisco, talvez ela continuasse daquele mesmo jeito, sem condições de uso. Mas por ser representante daquele bairro, com muito orgulho, e lutar pelas coisas do bairro, uma das lutas daqueles esportistas e cobrança era essa. Fui cobrado, corri atrás, a emenda chegou, e já há 9 meses já passou em relação à chegada da emenda até o início da execução dela. A celeuma continua. A gente viu que se tivesse uma boa vontade já teria sido entregue à comunidade. Mas entre jogo político, perseguição política, não preciso explicar aqui, que a população já sabe, ela continua lá. Acredito 90% já está concluída, não foi entregue ainda, porque ainda existe algumas coisas pendentes. Ontem fomos surpreendidos, né, com o vídeo do vereador eleito Jeová, na qual dizia no vídeo que alguém disse a ele que aconteceu alguma coisa, um furto, desaparecimento, podemos dizer, da fiação. Então houve aquela preocupação, que fiação era essa, houve vários questionamentos nos grupos, e ficamos sem entender, até que uma cidadã questionou e procurou saber a verdade, e aquilo foi um mal entendido. E esse mal entendido até agora ainda não foi ainda a parte da justificativa, e a gente espera que tenha sido mesmo mal entendido. Mas fui hoje de manhã visitar, está ficando bacana, né? A parte da fiação, os secretários que contratou, já tem esse serviço da prefeitura, de eletricista. Aí eu pergunto, não seria a empresa que tem que ter responsabilidade por tudo isso? Mas creio que a decisão do dia 4, né, pelo que eu vi, eu não vi muita firmeza se vai ser dia 4 mesmo entregue devido a isso. Mas que seja entregue, pelo menos esse mês de dezembro. Não é possível que termine em 2024 e aquela quadra de esporte não seja entregue à comunidade, e assim eu espero. Senhor presidente e novos colegas, não me surpreendi com o que eu recebi, mas é importante que a população saiba. Eu poderia guardar isso para mim, mas eu não vou, porque eu não devo nada. Pelo contrário, isso nos fortalece, porque a gente trabalha em cima da verdade. Chega para nós, para o ex-vereador Itamar e o ex-vereador que vos fala, uma notificação do Ministério Público. Essa notificação é uma notícia de fato dada pela Secretaria da Assistência Social e seus, né, funcionários em relação à Casa dos Conselhos. Era melhor ter deixado esse assunto em stand-by. Todos lembram que de maio para junho eu fiz o meu trabalho de vereador fiscalizando. E aqui diz, né, na notificação, que temos 10 dias para fazer a nossa defesa, e que diz que
invadimos a Casa dos Conselhos e noticiamos notícia falsa. Pelo menos eu digo e acompanho que está nas minhas redes sociais. Se for notícia falsa, é o portal de transparência do município que está noticiando notícia falsa, porque o que eu divulguei e fiscalizei era um contrato invigente que foi tido um adicional, né, renovado, um contrato de um aluguel daquela casa de R$500 mês. Faz mais de um ano que esse contrato está em vigente. Está no Ministério Público e está aqui para quem queira ver. Então eu fui na casa vários dias, com horários alternados, para não ser injusto dizer, porque eu acreditei na população, mas eu tinha que verificar com meus próprios olhos. A casa estava fechada. Não funcionava nada absolutamente em relação aos conselhos. Tem uma lei de minha autoria aqui, que não foi sancionada, mas foi aprovada, se foi realmente, para dar transparência sobre os conselhos de Parelhas. Mas a casa estava fechada, e segundo aqui diz que há um cronograma e sim estava tendo reunião. Desconheço, e a própria população da localidade confirma que até aquele dia da denúncia, a semana na qual a gente falou aqui, a semana inteira, dificilmente eu nunca vi aquelas portas fechadas, abertas. Então é justamente aqui também sobre o dia que a gente fez a visita, porque foi o único dia que a gente encontrou as portas abertas. E curiosamente, para confirmar, fiz o convite ao vereador Itamário e fomos lá, a porta aberta. Ninguém invadiu a Casa dos Conselhos. Ela estava aberta, passando por uma manutenção que nem água lá tinha. Então como é que algo pode funcionar sem água? Teto, coisas precisando de reforma, e talvez depois dessa reforma, queria funcionar com totalidade. Então, não invadimos coisa nenhuma e nem falamos fake news, pelo menos eu estou falando por mim. Nenhuma fake news. Mas tudo bem, mas, vereadores, olha o perigo, o caminho que estamos caminhando para o próximo 2025, a partir de agora. Quer dizer que nem o direito o vereador, que é constitucional de fiscalizar, vai ter mais? A gente fiscalizar e alguém se sentir incomodado e no Ministério Público dizer que a gente não faça o nosso trabalho de fiscalização? Vocês, nos próximos anos? Se isso acontecer e continuar com essas mesmas atitudes, o conselho que eu dou é que faça um túnel daqui para a prefeitura, feche essas portas e literalmente vire um quintal da prefeitura. Não podemos permitir isso jamais. Respeito, recebi, agradeço que terei a oportunidade de fazer minha defesa. E não preciso fazer muito esforço, não. Vou em cima da lei, da Constituição Federal, da lei orgânica do município, que nos assegura, qualquer vereador aqui, seja de situação ou oposição, fazer aquilo que é a sua atribuição, fiscalizar. E fiscalizar algo que é público. É alugado, mas a casa está servindo, sendo pago todos os meses, para ser um benefício público. Casa dos Conselhos, onde os conselhos municipais possam se reunir. Não sei se depois dessa denúncia, eu vi algumas fotos, né, que circulam após a denúncia que a gente fez aqui. Olha a importância disso. Eu poderia ter ficado calado, poderia, mas eu estava sendo omisso e covarde. De não ter procurado, de não ter fiscalizado e fiz isso. Mas, repito, não houve invasão nenhuma. A porta estava aberta e fizemos o nosso trabalho, aquele que compete a qualquer vereador. Agora só não pode quererem, além de calar a voz de uma vereadora aqui por ter dito uma frase expressiva dentro da tribuna, de ter, a partir desse episódio, agredido verbalmente e até fisicamente dentro da Câmara Municipal. O que foi feito? Nada. Imagine se isso continuar, vamos apanhar na rua. Não sei o que pode acontecer. Sem exagero nenhum. Mas tudo bem, vamos continuar o nosso trabalho até 31 e depois
sendo cidadão comum em relação às nossas atribuições. Para encerrar, dizer sobre o mutirão das cataratas, né, esse episódio lamentável. Não vamos deixar cair no esquecimento, mesmo porque não tem, mesmo que a gente queira, as notícias chegam. E mais um cidadão e mais uma família lamentam, sofrem esse tormento, que é essa causa, infelizmente, de ter que tirar o seu globo ocular para não ter mais, prejudicar mais a sua saúde, devido a algo mal sucedido, irresponsável, que foi feito no período eleitoral. Só isso.